Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazer sair daquela terra e levá-los para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois o clamor dos seus filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu os enviei. Depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando for falar com os filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então o que lhe digo? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá: os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Esse é o chamado de Moisés, e que nós possamos entender o meu e o seu chamado, nesse ano, o nosso dia a dia. Nós precisamos compreender e podemos entender pela palavra de Deus, Deus nos faz entender que nós fomos criados para um relacionamento com Deus, mas esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado, e nós precisamos avaliar isso, o quanto isso nos prejudicou, o quanto isso nos limitou de conquistas e de bênção. Mas nós temos um Deus de amor, de bondade. Deus, quando nos oferece o perdão, a salvação, Ele não apenas está nos oferecendo um escape da condição do nosso pecado, do nosso erro, mas resgatar aquilo que foi perdido, comprometido com o pecado, que é o nosso relacionamento com Deus. Se você quer ser bem sucedido, se você quer viver uma vida de propósito, entender satisfação, alegria, entenda o relacionamento com Deus. Nós precisamos a cada dia entender isso. E eu queria tirar desse texto lições sobre o caminho da intimidade, o caminho de um relacionamento com Deus, como nós podemos aprender e crescer nisso, segundo a palavra de Deus. Eu creio que Deus quer falar com você. Você crê nisso? Quantos querem viver um ano extraordinário, cheio da graça, favor, de intimidade com Deus, um relacionamento com Deus é essencial para que você possa ter um ano bem sucedido. E nós podemos olhar para esse texto e aprender que como começa a intimidade, a intimidade começa na nossa fidelidade do nosso dia a dia, podemos dizer o ordinário, aquilo que você faz, que muitas vezes você não percebe, mas Deus está te experimentando. Deus tem colocado um desafio na sua mão, e como você está agindo diante das circunstâncias. Nós podemos olhar para a nossa caminhada, o quanto Deus valoriza os pequenos começos, Nós muitas vezes queremos viver coisas extraordinárias, mas o que nós estamos fazendo com o pouco, com a direção que Deus está nos dando, a simplicidade, que muitas vezes, puxa, mas isso é tão simples que Deus está fazendo. Mas se é para Deus, querido, faça o melhor. Se é para Deus, faça com zelo, com dedicação, entendendo que nada é por acaso. Por que Deus te deu essa missão? Por que Deus está colocando algo que muitas vezes, puxa, não faz sentido? Mas Deus sempre está nos experimentando, Deus sempre está olhando para nós. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro.
Não era nada extraordinário. Coisas simples, coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes nós não valorizamos. Mas o quanto Deus valoriza os pequenos começos. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está fazendo. Nós precisamos entender que esse é o caminho que Moisés encontrou, né? Neste lugar, o ordinário significa fazer aquilo que é comum, simples, o básico. Por que não fazemos o básico? Muitas vezes a gente precisa entender por onde começa. Cara, você sabe por onde você deve começar. Você já tem uma palavra de Deus. Você sabe, né, o quanto Deus valoriza, né, os pequenos começos. Aonde? Não sei. No estacionamento, na mídia. Mas comece algo. Né? Muitas vezes, como eu desenvolvo o meu chamado? Irmão, presta atenção. Às vezes na simplicidade de uma coisa que Deus está te dando, mas que vai te levar a viver o extraordinário. Moisés estava no deserto. Muitas vezes no deserto que ninguém está vendo. Ninguém está vendo você. Mas nós servimos um Deus extraordinário, que tudo vê, tudo sabe e tudo leva em conta. Então a dedicação, o zelo, né, ser fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco? Muitas vezes cai em desuso essa palavra, né? Ser fiel no pouco. Eu pergunto para você, né? Você já descobriu o que é o pouco de Deus para você ser fiel? Muitas vezes nós olhamos para o grande, para tudo aquilo, né? Porque Deus, não, eu estou olhando para o muito. Mas e o pouco? Né? A simplicidade de você servir na casa de Deus, né? No seu trabalho, na sua casa, na sua família. O extraordinário, né? A simplicidade, o dia a dia, ser fiel é fazer bem as tarefas simples e rotineira, né? Com responsabilidade e, presta atenção, constância, né? Mesmo quando ninguém está vendo. A fidelidade, né? Constância. Nós precisamos entender, poxa, ninguém está vendo, né? Meu patrão não está aqui, né? O patrão não está aqui, o meu líder não está aqui, meus pais não estão aqui, mas Deus está vendo. E nós precisamos aprender, né, com Moisés lá, né, pastoreando o rebanho do seu sogro. E às vezes Deus está te dando uma oportunidade numa empresa, negócio. Você tem sido fiel, né? A empresa te deu um carro para você trabalhar. Você tem sido fiel? Deus está experimentando você. Porque tudo que nós devemos fazer, nós devemos fazer para o Senhor. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. E muitas vezes nós não entramos em algo tão grande, poderoso. Porque muitas vezes nós estamos negligenciando coisas tão simples na nossa jornada e na nossa caminhada. Como que Alcance Pinhais começou? Uma célula na minha casa. Eu mal sabia falar em público. Eu sempre falo, eu fui um cara muito tímido nessa questão, né? Estar num púlpito hoje, querido, é um milagre. Mas eu lembro, né, da primeira célula que me desafiaram para fazer em Pinhais, né? Nunca imaginei ser pastor, entender, mas o zelo, né, pelas coisas de Deus. Comecei a célula na minha casa. Eu lembro, né, eu brinco sempre que na primeira célula, irmão, eu tremia. Já tem medo de falar em público? Eu tremia. E, né, uma semana depois choveu, né, tanta goteira dentro da minha casa. Eu entendi. No dia da célula eu tremi tanto que as telhas mexeram, né, gerou goteira. Mas nós precisamos entender. Olha o que deu. Irmão, Deus está vendo, né? Talvez ninguém está vendo. Moisés estava no deserto. É no deserto. É neste lugar que ninguém está vendo. Deus está vendo como é que você está desempenhando algo tão precioso que Deus colocou na sua mão, que parece que não tem valor. Então muitas vezes nós estamos aí entendendo a responsabilidade. Moisés não fazia algo extraordinário. Ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Irmão, muito cuidado com aquilo que você faz pelas pessoas, aquilo que você faz para os outros, entendendo que tudo que nós fizemos, Deus está sabendo. Moisés não estava fazendo algo extraordinário, mas sendo fiel no ordinário, na simplicidade, né? Deus se manifesta a quem anda em obediência, mesmo nas tarefas simples. Talvez, querido, o maior, né, desafio que você tem esse ano é ser fiel numa tarefa simples que Deus te deu. Mas seja constante, seja zeloso, entenda, né, que o chamado de Deus para a sua vida é muito grande, mas Ele valoriza os pequenos começos. Aquilo que muitas vezes ninguém dá valor, ninguém está olhando, mas Deus está olhando. E nós precisamos entender isso mais. A palavra de Deus diz em João 14, verso 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Guardar o mandamento, as práticas, irmão, as pequenas coisas. Ser fiel no pouco.
No ordinário, no simples. Quem é fiel no pouco se torna sensível à voz de Deus. Deus vai falar com você, querido, de uma maneira simples, mas porque você está fazendo com zelo, com dedicação, entendendo, não é para me promover, não é para chegar neste lugar. Estar aqui hoje, querido, é um privilégio. Mas eu lembro dos começos, que um dia, no meu desespero, eu cheguei para o Luciano, não tem condições, eu não sirvo para ser pastor. Tenho tudo para ser modelo, mas ser pastor não dá, Luciano, Mas naquele dia, querido, Luciano falou algo ao meu coração, ministrou ao meu coração. Não despreze isso. Não despreze uma palavra, um conselho, uma ajuda, Leve em consideração que Deus usa pessoas para te abençoar, Uma palavra que está falando ao seu coração, um conselho. Então muitas vezes, querido, a intimidade com Deus começa em você ser fiel, verdadeiro. Ninguém está vendo. No deserto, ninguém está vendo Moisés, mas o anjo de Deus apareceu, a presença de Deus se manifestou. Intimidade gera, começa no momento, no deserto, na solidão e acima de tudo, querido, no anonimato. Ninguém está vendo, ninguém conhece você, ninguém sabe você, mas cuide com aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Isso pode ser o grande começo, o grande chamado, Moisés teve um grande chamado, mas Deus olhou para ele e falou assim: ele está pastoreando, com tanta excelência. A Bíblia não diz, mas eu creio com excelência, o rebanho do seu sogro, Como você tem visto a sua célula, o desempenho, o dia a dia? Então nós podemos aprender na palavra de Deus que tudo começa, querido, na simplicidade, no nosso dia a dia, na fidelidade. Vamos olhar para a vida de Noé. Noé, diante de um povo corrupto, uma situação, Deus achou graça diante de Noé e chamou ele para um grande desafio, construir uma arca. Nem chovia na época. Por que Deus chamou Noé? Por que não fulano, beltrano? Porque Deus achou graça na vida de Noé, naquilo que ele estava fazendo, na sua caminhada, na sua jornada. E ele construiu uma arca que salvou toda a sua família. Não despreze, querido, a excelência dentro da sua casa. Fazer com zelo, com dedicação. Vamos chamar Davi. Davi se tornou rei por quê? Porque lá que ninguém estava vendo, ele estava defendendo ao rebanho do seu pai. Ele foi levar, comida para os seus irmãos e lá teve um grande desafio. Já parou para pensar sobre isso, querido? Que muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade, grandes coisas na nossa vida, porque não estamos sendo fiel no pouco, na casa de Deus, o zelo pela casa de Deus, aonde você está, aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Então, ser fiel no pouco é fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito. Eu preciso me candidatar do jeito certo, todos os dias. Não é só quando o patrão está te olhando, não é só quando o líder está te olhando, não é só quando as pessoas estão te olhando, todos os dias, porque Deus nos olha, Deus nos vê, Então todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Você crê, querido, que você carrega uma unção? Você crê nisso? Unção não é aquilo que vem e depois volta. Unção está sobre a sua vida. E você precisa desenvolver, essa unção na fidelidade dos pequenos começos. Aquilo que Deus colocou na sua mão, seja no trabalho, aonde você estiver, você carrega uma unção. A Bíblia diz em João, Evangelho, 1 de João, capítulo 2, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em você. Unção, querido, não é passar simplesmente num púlpito, é tremenda a unção, favor de Deus. Mas a unção é para você fazer tudo com excelência, com temor, com reverendo a Deus, essa questão de honrar a Deus na nossa vida. Então muitas vezes a gente precisa entender, por que muitas vezes não rompe na nossa vida? Por que as coisas não acontecem? Porque muitas vezes, querido, lá no deserto, onde ninguém está vendo, Deus está vendo a forma que você está fazendo. Tenha zelo, tenha cuidado, Existe uma unção que está sobre a minha vida. Não é que vai e volta, está sobre você. A partir do momento que você recebeu Jesus, você tem uma unção, você tem o poder do Espírito Santo. E você precisa aprender a entender que nós veremos a diferença naquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus. A unção está sobre você. Não é sobre um púlpito, não é o poder, mas aquilo que você carrega. Entenda, irmão, Deus é tudo, Ele sabe de tudo. Moisés estava ali apacentando o rebanho do seu sogro. O que você está fazendo com as pequenas tarefas, missões, situações que Deus tem colocado na sua mão? Muitas vezes, querido, esse ano será um ano de uma grande virada na sua vida.
Porque Deus está olhando o que você está fazendo numa célula, o que se transformou ao Alcance Pinhais. Vamos dizer, do Alcance Curitiba, na casa do Marciano da Ada. Olha que se tornou, muitas vezes a gente não tem, né, o entendimento do que é um pequeno começo, aquilo que a gente é fiel. Seja fiel no pouco, porque sobre muito Deus vai te colocar. E isso começa a nossa intimidade. Segunda lição que nós podemos entender nesse texto: a intimidade é essencial na nossa jornada. A intimidade desperta sensibilidade espiritual. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais, irmão, nós vivemos um tempo muito difícil. Um ano que você vai ter que ter muita sabedoria nas decisões, essa questão. E o que mais nós precisamos para tomar decisões é sensibilidade espiritual, discernimento espiritual. Isso é de Deus, isso não é de Deus. E a Bíblia diz que nós podemos aprender com esse texto, porque Moisés, ele percebeu que tinha algo diferente. Irmão, no deserto, no calor do deserto, uma sarça pegar fogo é normal. Normal, porque o calor, né? E muitas vezes nós carregamos a nossa vida, não, é tudo normal, o culto normal, né? Esse pregador lá de Pinhais, essa questão. Deus tem essa agenda já preparada no céu para estar aqui hoje. Agora Moisés olha para aí, peraí, a sarça está pegando fogo, isso é normal. Mas o que não é normal é que ela não está se consumindo. Irmão, como nós precisamos, o quão nós dependemos de discernimento espiritual. Na nossa casa, na nossa família. Nossa, de repente você está ali sentindo algo. Nossa filha está diferente. Tem algo diferente. Está acontecendo algo. Só que muitas vezes a gente não percebe que Deus está falando, quer nos ensinar algo. Mas a gente não para ouvir Deus. Não para, né, para ter um tempo com Deus, intimidade com Deus. E a sensibilidade espiritual, querido, né, o quanto muda a nossa história. Quanto pode mudar a sua empresa, seus negócios, seu casamento, o destino da sua família. Será que você não está percebendo? Será que você não está vendo? E Moisés, né, olhou, né, e olhou aquilo, foi a sarça ardia, mas não se consumia. Nós vamos entrar aí nos 100 dias na palavra. Irmão, procure perceber o que Deus está falando com você. Peraí, eu já li esse texto, mas tem algo no meu coração. Parece que Deus não quer que eu saia daqui. Talvez vou atrasar o seu trabalho. Eu vou chegar atrasado. Mas Deus quer falar comigo através desse texto. Não ler por ler. Não entrar numa campanha de leitura da Bíblia de qualquer jeito. Tem algo diferente para a minha vida esse ano. Tem algo diferente para Alcance esse ano. Tem um chamado diferente para a nossa vida, para o reino de Deus. Agora eu preciso olhar os detalhes da palavra, o que Deus está ministrando ao meu coração, o que Deus quer me ensinar com isso. Por que eu não consigo romper nessa área? Por que eu não consigo desenvolver bons relacionamentos? Por que eu não consigo honrar pessoas? Eu preciso ter esse discernimento espiritual, né? Eu vejo muitas pessoas perdendo a oportunidade. E eu creio, irmão, tenho certeza no meu coração que esse ano será um ano de muitos desafios. Eu não estou falando desafio, né? É só problema, só circunstância. Desafios mesmo. Hoje para mim, eu preguei semana passada na igreja, falei, esse ano será um muito desafio. Eu não sabia que eu estaria pregando hoje aqui, para frente desses bonitos que estão aí me vendo nessa questão, né? Desafio, mas é um ano de muitas oportunidades, irmão. Você precisa estar pronto para as oportunidades que Deus vai te abrir esse ano. Discernimento espiritual, entendimento é Deus que está falando, né? É Deus que está ministrando. Então Moisés percebeu que havia algo diferente. Intimidade cresce quando paramos para discernir o agir de Deus. Por que estou aqui hoje? Por que Deus está me falando isso? Por que, né, que o pastor Miciano me chamou? Tudo, querido, tem a ver com algo que Deus quer trazer para nossas vidas. Crescimento espiritual. Muitas vezes a gente vem num culto, você abastecer de uma palavra, de uma mensagem. Não é só isso, irmão. É na leitura da Bíblia, é no dia a dia, é na mesa da sua casa, né? O relacionamento, intimidade. Eu estava ontem com o pastor Marciano, o pastor Marcelo Neves, e eles estavam lidando com uma circunstância e de repente, opa, Deus falou algo ao meu coração, né? Uma situação, eu falei, cara, eu estou com uma situação lá em Pinhais. Quando eu vi você falar isso, Deus falou comigo, faça desse jeito. E muitas vezes que na nossa correria, no nosso dia a dia, nós não percebemos o agir de Deus na nossa vida, o quanto Deus, né, quer te usar. Então nós precisamos parar e pensar, por que a minha vida não rompe? Irmão, não tenho dúvida nenhuma. Tem pessoas muito mais capacitadas para estar aqui hoje.
Não tenho dúvida nenhuma. Mas por que muitas vezes não acontece na minha vida? Qual o discernimento que eu preciso ter? Eu estou olhando ali, peraí, tem algo diferente. Hoje, irmão, eu não tenho dúvida nenhuma que tem algo diferente nesse culto. Você não está aqui por acaso, pensando em desistir. Está aqui pensando, ou entrou aqui pensando em tirar a sua vida. E Deus está dizendo para você, eu tenho algo maior para você. Grandes coisas ainda estão por vir. Nós precisamos entender o agir de Deus, que Deus está falando, né, na nossa vida. Jeremias capítulo 9, verso 23. Assim diz o Senhor. Quem está falando? Deus. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Muitas vezes nós nos apoiamos a isso. Nós colocamos a nossa força nisso. Eu sou inteligente, eu sou bom. Irmão, eu conheço e eu sei das minhas limitações. Eu sei, né? Então, nas suas riquezas. Mas, se você tem que se gloriar pelo seu sucesso, pelas suas conquistas, né? Mas se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Conhecer a Deus, conhecer quem Ele é. Ele é o Senhor de tudo, Ele domina sobre tudo. Ele é que quer te abençoar e te dar direção. Então, mas que se glorie-se não é a sabedoria, no dinheiro que você tem, na inteligência que você tem, mas em conhecer o agir de Deus. Como Deus é um Deus que abre porta, como Ele faz, né? Saber que eu sou do Senhor e faço misericórdia e juízo, né, e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Deus é um Deus de justiça. Ele vai fazer, né, a justiça dele, o agir dele. Ele é fiel. Então não despreze, querido, pequenas coisas na sua vida. Você não está aqui hoje por acaso, sentado nessa primeira cadeira. Tem algo que Deus tem para você, algo que Deus já chamou, já falou. Não é para você terceirizar, é para você. É o que Deus falou com você em secreto. Põe o pé nas águas que Deus vai abrir o mar. Nós precisamos entender mais e mais, querido, né? Esse discernimento. Como eu oro, Deus me dá sabedoria. Eu sei, querido, das minhas limitações, minhas situações. Deus me dá discernimento, entendimento, sabedoria para entender, discernir entre o bem e o mal. Nós não oramos nesse sentido. Então, nós precisamos aprender. Pessoas íntimas de Deus não passam indiferente às suas manifestações. Moisés percebeu que tinha algo diferente. Na leitura bíblica esse ano, querido, você vai perceber que Deus está falando de uma forma diferente. Na célula, né, o chamado, no servir, nós precisamos entender e orar por isso. Deus me dá discernimento espiritual. Sabe uma das coisas que eu mais orava na minha empresa? Eu era empresário antes de ser pastor. Deus me dá sabedoria. Tantos concorrentes, tanta essa questão. E hoje, querido, eu oro para os empresários. Deus, dá uma ideia, dá uma estratégia. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ver a diferença naquele que serve a Deus para aquele que não serve. Nós vamos ver a diferença, nós vamos fazer a diferença. Nós temos uma unção, nós carregamos uma unção. E nós precisamos valorizar isso no nosso dia a dia. Discernimento espiritual, querido, é algo que tem destruído liderança, pastores, né, que estão levando a vida de qualquer jeito e não entende. Eu tenho um hábito na minha vida, me tornou isso importante. Todo sábado, querido, é meu dia de consagrar minha vida para Deus. Além dos outros jejuns, sábado, né, eu converso com a Viviane, temos um trato com ela. Sábado é meu dia, eu vou para a igreja, eu fico sozinho, né, eu tenho o meu jejum, eu tenho minha consagração. Eu preciso disso para conduzir uma igreja, para conduzir um rebanho. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não posso perder, querido, um lugar secreto com Deus. Porque é no lugar secreto que Deus vai te dar palavras, que Deus vai te dar revelação, que você vai perceber o que as pessoas não percebem, que Deus está agindo, né? E você vai perceber coisas que talvez no natural você não vai perceber e não vai mudar a sua vida. Moisés olhou e viu, tem algo diferente. É normal pegar fogo numa sarça no deserto com esse calor. Não, mas dentro da minha empresa tem algo diferente. Na minha casa tem algo diferente. Deus está me manifestando de uma maneira diferente. Então, intimidade, né, nos dá esse lugar. Eu não vou passar despercebido. Por que Deus está falando isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Terceira lição que nós podemos aprender na intimidade, querido. Intimidade é construída em santidade e reverência. É impossível que nós perdemos isso. Nós perdemos o nosso relacionamento com Deus por causa do pecado.
O quanto nós precisamos entender isso. E diante dessa situação, né, versos 3 a 5 diz assim: então disse consigo mesmo. Esse é o nosso problema. Muitas vezes é nosso jeito. E eu vou fazer isso, eu vou fazer desse jeito. Mas não oramos, não falamos com Deus, não entendemos o nosso estado, a nossa condição, e queremos fazer, queremos agir. Peraí, né? Então disse consigo mesmo: irei para lá. Eu vou para fulano, eu vou para lá, eu vou para cá, né? Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, olha para mim, porque tudo Deus vê. Quando eu dou um passo em direção a Deus, Deus também está vendo isso. Então lá no secreto, no dia a dia, no ordinário, Deus está vendo, né? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou. Está vendo a interação? Isso é intimidade com Deus. Eu vou orar, eu vou para o secreto, Deus vai começar a falar, eu vou me posicionar, eu vou agir, disse Deus. E aí Moisés respondeu: eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos aprender esse caminho da intimidade, né? O chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou. Se você faz a sua parte, querido, Deus vai fazer a dele. Não tenha dúvida disso. Deus continuou: não te chegues para cá. Irmão, olhe para mim. O que mais Deus quer? Relacionamento. Que você esteja em intimidade. Deus queria marcar a vida de Moisés, chamar para um grande... Moisés, mas peraí, eu tenho um propósito para a sua vida, mas não é do seu jeito. Para você entrar neste lugar, para você conduzir o meu povo, você precisa aprender algo: o poder da santidade, o poder da reverência, o poder que é andar com Deus. Então, eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias do pé, porque o lugar em que está é terra santa. Moisés, Moisés. João, João. Pedro, Pedro. Presta atenção. Eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um chamado para a sua vida, né? É você que eu tenho, né, para essa missão. Mas presta atenção: não é do teu jeito, não é da tua maneira. Você precisa se posicionar e entender que nós servimos um Deus santo, que o pecado, né, está nos destruindo, roubando a nossa unção, roubando a nossa essência, roubando o nosso potencial, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos aprender isso. Irmão, quem aqui já foi para uma praia e chegou de sapato na praia? Levante a mão. Não é assim na correria, você olha aquele, você chega assim, você vê aquela maravilha, você tira o sapato, você começa a colocar o pé na areia. Que sensação maravilhosa. E de repente, querido, você não resiste. Você, né, arregaça a calça, ou a mulher levanta o vestido, mas você não resiste. Você entra naquela água porque você viu, é uma maravilha. Irmão, isso é diante de Deus. Nós precisamos se despir do velho homem. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. É grande, é maravilhoso. Nossa, que maravilha! Deus, eu vou para lá, né? Moisés disse consigo: eu vou para lá, mas não é de qualquer jeito. E quando nós se despimos, quando nós tiramos o nosso orgulho, as nossas mágoas, o nosso ressentimento, nós vamos se aproximar mais desse Deus maravilhoso, tremendo, glorioso. A sensação de tirar o sapato na areia, querido, é assim diante de Deus. Eu vou para lá. Você pode vir, Moisés, eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito, eu quero me relacionar com você, mas não é do teu jeito, não é com orgulho, não é para você provar nada para ninguém que você é bom, para provar para o seu pai. Eu preciso que você entenda que a presença de Deus exige santidade, né? Aproximar-se de Deus requer reconhecimento da sua santidade e de um Deus maravilhosamente santo. Irmão, eu até hoje agradeço meu pai. Meu pai não era evangélico. Meu pai, para você ter uma ideia, era tesoureiro da igreja católica, né? Mas uma das coisas que o meu pai me ensinou, né, na mesa da minha casa é: dentro da casa de Deus, reverência. Você vai para a igreja, porque quem manda aqui sou eu, você vai para a igreja. Mas lá na igreja, irmão, é reverência. Irmão, eu colho o fruto disso, porque meu pai me ensinou. E muitas vezes nós temos negligenciado, querido. Eu fico doido, às vezes, com pessoas, você não entende, né? Um dia na casa de Deus vale mais do que 1000. Por quê? Porque é um lugar santo, um lugar de graça, um lugar de poder, um lugar de intimidade, um lugar de revelação, um lugar de discernimento. E você vendo o celular, né, não dando a mínima para o que Deus está ministrando ou falando. Ah, para, irmão.
Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter reverência. Porque isso, querido, é o caminho da intimidade. É um caminho que vai nos fortalecer, que vai nos ensinar coisas maiores, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a injustiça, a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e o ídolo? Porque nós somos santuário do Deus vivente, né? Nós precisamos entender isso. Sabe, querido, eu louvo a Deus por o meu discipulador, cara que me ganhou para Jesus. Pensa num cara que me ensinou, me discipulou, não apenas ganhou para Jesus. Eu lembro que um dia ele foi evangelizar meu irmão na minha casa, e, né, eu falei para ele assim: cara, eu vou nessa igreja. Vou nessa igreja. Ele era amigo do meu irmão, eu vou nessa igreja. Mas eu sou muito tímido. Se você não me esperar na porta, eu não entro. Olha isso, querido. Na quinta-feira ele me ligou: você vai na igreja, eu vou, mas se você não me esperar na porta, eu não entro. Esse cara me discipulou, me ensinou, cuidou da minha vida, a importância do discipulado, querido. Eu lembro que um dia eu estava assim desesperado para casar, porque não é só beleza, né? A gente às vezes não alcança o lugar certo. E eu estava no ponto do ônibus, eu falei: cara, eu posso namorar uma menina que não é na igreja? Jovem, presta atenção nisso. Foi um marco na minha vida, né? E ele falou assim: cara, dizer uma coisa para você. Você vai fazer uma viagem para o Nordeste. Talvez você já ouviu isso, né? Você vai fazer uma viagem para o Nordeste. Nós vamos lá para o Porto agora. E vamos chegar lá. O piloto do avião vai chegar para você e falar assim: cara, tivemos um problema nesse avião. Nós demos uma maquiada, mas tem 10% de chance de cair esse avião. Quem é que entraria nesse avião? Ninguém. Ele falou: Milton, vou dizer uma coisa para você. Se você quiser namorar uma menina que não é da igreja, você tem 90% de chance de sair da igreja. Bom, aquilo foi um discipulado para a minha vida. Entender, né, esse relacionamento, essa comunhão. Por que a gente está flertando com coisa lá fora? Entendeu? Nós precisamos entender, querido, que o caminho da santidade requer temor e respeito. Moisés, pense bem no que você vai fazer. Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O poder da oração, o quanto nós precisamos orar, viver isso na nossa vida e desempenhar um bem. Mas Deus não está ouvindo, por quê, irmão? Nossas condições, nossas vestes estão sujas, nossos pensamentos, nossas motivações. Então, às vezes a gente ora: não, pecado sexual, será que é só isso? E as suas motivações erradas? Não, eu estou aqui servindo porque eu tenho um projeto seu, não de Deus. Então nós precisamos entender, quanto mais perto de Deus, mais deve ser a nossa reverência. Você quer ser íntimo de Deus? Entenda, querido, que Deus não precisa de santidade. Ele é santo. Quem precisa de santidade somos nós. De entender, né? Eu fico indignado com pessoas, irmão, participando da ceia do Senhor e não fala com o irmão. Eu tive um atrito com ele e não quero mais falar com ele, mas eu vou falar com ele na eternidade. No inferno, porque no céu você não vai, né? Não é verdade? Não é, Getúlio? Fala pro Getúlio, ele trabalha com libertação. Não é verdade, irmão? Às vezes a gente puxa a ceia do Senhor e o meu coração, a minha maneira, e eu quero ter íntimo de Deus. A ceia do Senhor é a bênção de nosso Deus. Mas por que você não está falando com fulano? Não, eu tive desentendimento, eu perdoei ele, mas eu quero que ele vá para o inferno. E você também, né, irmão? Então nós precisamos entender que o poder de um relacionamento. Irmão, eu falo diante de Deus, tenho anos de evangelho, eu não tenho ressentimento, mágoa com ninguém, porque eu sei o quanto isso afeta meu ministério, o quanto isso afeta meu desempenho. Leve a sério, querido, relacionamento, né? O coração precisa, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Quarta, intimidade, querido, vence o medo e a insegurança. Pensa num cara tímido, medo, né, de estar falando em público, como eu falei da primeira cela, né? Mas Moisés também teve medo. Então Moisés, verso 11, perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu para desempenhar essa função, essa missão, essa questão? Quem? Mas a resposta Deus tem.
Deus disse no verso 12, Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviei. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste lugar. Não, porque para Deus vai dar certo. Vocês vão tirar, vocês vão cumprir, vocês não estão sozinhos. Então, irmão, muitas vezes nós precisamos entender, o medo nos paralisa, e essa questão. Sabe, querido, né? Eu, quando saí do mercado, tive que tomar uma decisão. Teve um pastor que falou para mim: você é louco. Eu não vou falar que nem é o pastor, precisa dizer que ele que era louco, né? Ele falou: não, você é louco, cara, você vai sair do mercado para assumir a igreja. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Deus falou comigo. Eu estava numa conferência. Nós precisamos entender o discernimento espiritual. Estar num lugar profético, querido, é o melhor lugar da terra. E eu estava num lugar profético, e de repente um casal que nunca me viu, eu e a Viviane, e falou: meu, dizer uma coisa para você, Deus já falou o que você tem que fazer. Será que tem pessoas aqui que Deus já falou o que você tem que fazer? Deus já falou o que você tem que fazer, Milton. Eu entendi, querido, que eu tinha que abrir mão de um conforto, que era, né, conduzir a minha empresa. E no momento que a empresa estava decolando. Mas Deus falou, né? E eu entendi. Cheguei, tomei uma decisão. A Viviane fala: amor, eu tive que ficar sem fazer a unha. Ela fala: mais de 6 meses, porque a gente não tinha condições financeiras. Nós abrimos mão do nosso padrão para servir a Deus. Mas a palavra que mais conforta meu coração é conhecer esse Deus. E quando eu tomei essa decisão, sair do mercado para assumir a igreja, Deus falou comigo: nunca vai te faltar nada. Porque, querido, intimidade não é experiência. Intimidade é envio. Deus vai enviar você. Deus vai mandar você. Moisés, né, você não está sozinho. Eu tenho, né, o chamado. Moisés reconheceu as suas limitações. Quem não tem limitações, quem não tem medo, mas não deixa o medo paralisar você. Aonde você vai crescer? Na intimidade, né? Deus responde com a sua presença. Limitações temos, eu tenho. Irmão, falar aqui, irmão, eu sei de onde Deus me tirou. As minhas limitações, sabe, querido, mas o que me consola, o que realmente motiva, né, dentro das minhas limitações, das minhas imperfeições, eu tenho certeza que Deus está falando com você através dessa palavra. Porque Ele é Deus. Confia. Põe o pé nas águas. Realmente que ele toma essa decisão. O Espírito Santo está falando, está movendo seu coração, né? Intimidade não elimina nossas fraquezas, mas nos sustenta nela. Nunca vou perder as minhas limitações, minhas fraquezas, mas eu sei que se eu guardar a intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, o meu tempo, o sábado com Deus, o meu jejum com Deus, né, eu vou subir num púlpito. E eu tenho certeza que mesmo nas minhas imperfeições, nas minhas limitações, Deus vai falar com você. Deus vai te abençoar. Deus vai suprir a necessidade da igreja de Pinhais. Você entende isso? Então nós precisamos entender, querido, que é na intimidade que você vai se tornar mais forte nas suas decisões. E tomar decisão, como eu falei. Milton, você é louco sair do mercado. Irmão, eu falo no meu testemunho. Eu louvo a Deus, porque eu aceitei esse desafio. E se eu tivesse ficado, com certeza Deus ia me abençoar o trabalho. Mas jamais, querido, eu ia viver, né? Eu olho para ver os meus pastores, minha equipe, falei: cara, as pessoas às vezes, meu, você não tem medo que as pessoas às vezes falam, e essa questão é, amigão, olhando para um Emerson Leão, que é um dos pastores da nossa casa, e ver o que Deus fez na família dele. Vale a pena, irmão. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena você entender o poder da intimidade de Deus. Tem um pastor na minha casa, o Leão, que é um querido, né? Tinha uma filha que a filha tinha medo dele. Medo. Porque ele é um cara, eu falo para ele: cara, você era um desgraçado. E era mesmo. Mas eu achei da graça. E hoje a filha dele está no louvor da igreja. Sabe, irmão, muitas vezes a gente tem medo de ouvir o que Deus está falando e tomar uma decisão, né, para honrar a Ele. Se isso é para honrar a Deus, não tenha medo. Deus vai te sustentar. Deus vai estar com você todos os dias. Amém? Então, para terminar, quinta lição, que eu acho poderoso numa intimidade, nesse processo de intimidade. Intimidade nos conecta ao coração de Deus. Irmão, conhecer o coração de Deus é algo tremendo. Eu falo de alguns exemplos. Já sentei com o saudoso pastor Francisco. Quem aqui já sentou com o pastor Francisco? Que coração.
sentar com o pastor Tomás, que coração. Nós só aprende. Agora, irmão, imagine você conhecer o coração de Deus. Na intimidade, você ouvir a voz de Deus. Sabe, você ouvir Deus falando assim: Milton, nunca vai faltar nada para você. Um Deus supridor, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. É na intimidade, querido. Não é uma experiência do fulano, não é uma experiência do Beltrano. É quando Deus fala com você que você vai se encorajar a viver. A você entender, querido, que não vai faltar, que Ele nunca vai te abandonar, que eu sei de onde Deus me tirou, eu sei que eu preciso preservar isso. Eu preciso a cada dia mais ser íntimo de Deus. Mas entender, querido, ao coração de Deus. Olha o que a Bíblia diz no verso 7 a 8. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. É isso que Deus revelou a Moisés. Olha o meu coração, Moisés. Sabe, querido, nós precisamos entender que quando nós somos íntimos de Deus, nós vamos sentir aquilo que Ele sente pelas pessoas, compaixão, o amor, o perdão, a misericórdia. E entender, irmão, eu oro, eu clamo a Deus. O que eu quero ver é pessoas bem-sucedidas. Eu sei que Deus quer isso de nós. Ver as pessoas bem, crescer, né? Que elimine a inveja do nosso coração. Conhecer o coração de Deus, que Ele tem tudo o que você precisa, tudo o que você precisa. E que Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas aflições, Ele sabe, né, o seu sofrimento, o abandono que você teve, o abuso que você teve, tudo. Ele sabe. Mas por quê? Muitas vezes, querido, porque eu não sei. Mas Ele sabe, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece o desespero, Ele conhece. Por isso, irmão, não pare de clamar, não pare de orar, não pare de buscar. Intimidade é o processo de oração, de contemplar em oração a presença de Deus. Eu ouvi, né? Certamente, pode ter certeza, irmão, que Deus ouviu a sua oração, que Deus ouviu o teu clamor. Ele conhece o teu sofrimento, o seu abandono, né? A tentativa que tentaram te abortar. Ele sabe disso. E a Bíblia diz: por isso, por causa do meu e do seu sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazer sair dessa terra, desse lugar de fracasso, desse lugar de derrota, desse lugar de desespero, de até mesmo querer tirar a sua vida. Deus sabe das suas lutas. E nessa manhã Ele está aqui dizendo assim: você precisa conhecer o meu coração. Eu sou um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Eu desci nessa terra, eu dei meu próprio filho, porque eu amo você, porque eu tenho algo para a sua vida. Não importa aonde você nasceu, mas aonde você está hoje, querido, você está num lugar de cura, de salvação, de transformação, de mudança de vida. É a casa de Deus, né? Quem é íntimo de Deus passa a sentir o que Ele sente. Compaixão, amor. Irmão, eu amo pregar o Evangelho. Eu amo. Sabe por quê? Não tinha um crente na minha família. Não tinha um que servia Deus dessa forma. E quando eu me converti, meu pai, minha mãe falou: não, você não precisa mudar de religião. Porque muitas vezes a gente se apega à religião e não conhece o Deus verdadeiro. A gente se apega a uma placa de igreja e não tem intimidade com Deus. Não, você não precisa mudar de religião. Só que quando eu me converti, todas as coisas que eu opero para o bem. Nunca trabalhei fora, sempre tive com meu pai. O relacionamento com meu pai foi muito bom. Mas eu descobri que meu pai tinha um tumor no cérebro, com 47 anos de idade. Isso, querido, foi difícil para mim. Aflição, luta. Tinha intimidade com meu pai. Meu pai foi um cara assim, referência na minha vida, né? Nunca trabalhei fora, sempre que um dia tive uma proposta de emprego muito boa. Cheguei para ele: pai, recebi uma proposta de emprego legal. Ele falou para mim: filho, eu não gostaria que você fosse, porque eu honrei meu pai naquele dia. Hoje eu colho o fruto dessa honra. Valorizei, né? Valorize, querido, a sua intimidade com o Pai eterno, com a presença de Deus. Meu pai foi diagnosticado com um tumor no cérebro.
E eu comecei a levar o evangelho para ele, pregar o evangelho para ele, falar de Jesus para ele. Ele me recebia, porque ele sempre, né? E meu pai estava nesse processo. Um dia ele tinha um sítio em Santa Catarina, Barra Velha, e ele foi para lá. E Deus falou comigo: presta atenção, querido, sensibilidade espiritual pode mudar a sua casa, a sua família. Deus falou comigo de uma maneira muito clara. Falou: Milton, eu quero que você vá falar com o seu pai. Eu quero que você vá falar com o seu pai. Irmão, isso marcou a minha vida, a minha história. Quando nós temos intimidade com Deus, atitudes nossas vão mudar a nossa vida. Eu cheguei lá com meu pai mal, numa cama, enfermo, né? Não podia nem levantar, falar direito. Eu perguntei: pai, deixa eu perguntar algo para o Senhor. O que o Senhor acha de eu estar indo na igreja? Ele olhou para mim e falou: filho, eu sinto muita honra de você. Não, a bênção de um pai. Hoje eu vivo essa bênção. Meu pai me liberou para estar aqui hoje. Eu sinto muita honra de você. Nesse processo de discernimento espiritual, eu falei: pai, fala algo para o Senhor. Pessoal, vem aqui, ora pelo pai, fala de Jesus para o pai, né? Mas o pai precisa tomar uma decisão. Não. E vim embora para Curitiba. Deixei meu pai lá. Naquela semana, ele levantou daquela cama, mal, andou 3 quilômetros a pé, irmão, a pé. Foi na igreja do meu tio, Assembleia de Deus, e entregou a vida para Jesus. Meu pai está na eternidade. 1 ano depois, ele partiu. Mas eu amo pregar o evangelho, porque naquele dia, meu pai recebeu a salvação. O evangelho é salvação. O evangelho é conhecer o coração de Deus, conhecer a paixão de Deus por vidas, por almas, por família restaurada, transformada. Não perca, querido, é a experiência de conhecer o coração de Deus. Quem tem intimidade com Deus entende que nós somos chamados para servir. Moisés, tem um povo que está te esperando. E a Bíblia diz: é você, Moisés. O texto, eu não vou ler, né? Verso 10 diz assim: agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você... Não olhe para mim, não é fulano, não é Beltrano. Deus determinou para você, Maico. Não é outra pessoa. Não é para outra pessoa, é para você, Valério. É isso que Deus tem. Nós precisamos, né, a maior palavra da minha vida diante, quando o pastor da nossa igreja lá em Piais foi embora, e diante de você, eu nunca imaginei ser pastor, mas um cara que estava assim no nosso meio e me ajudava nas finanças da igreja, ele falou: Milton, tem uma coisa para você, não é fulano, não é Beltrano, não é ciclano, quem tem que assumir essa igreja é você, Milton. Irmão, aquele dia foi uma palavra de encorajamento, e eu assumi esse lugar, e Deus tem feito grandes coisas em Pinhais. Por quê? Porque Deus chamou você. Deus chamou você para algo específico que só você pode fazer. Você crê nessa palavra? Eu queria que você ficasse de pé. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Eu queria que você falasse para Deus. Eu queria que você entendesse nesse ambiente profético um pedido que você tem que fazer para Deus para 2026. Baixe sua cabeça, fale com Deus. O que você quer de Deus para 2026? O que você precisa diante de uma situação, diante dessa palavra? Você sabe que Deus está aqui. Você sabe que essa oração pode mudar a sua história. Moisés, certamente eu vi a aflição do seu povo. Deus sabe da sua aflição. Deus sabe da nossa... Peça o que você precisa hoje. Eu quero relembrar a sua memória com algumas coisas. Talvez eu quero ser mais honesto em 2026. Eu quero ser mais leal, mais verdadeiro. Eu quero ser mais fiel nas pequenas coisas. Eu quero ser um melhor pai, uma melhor mãe, melhor esposo. Acima de tudo, Deus, eu quero ser mais bem sucedido. Peça o que Deus está falando com você. Você já orou, já pediu? Irmão, vou dizer uma coisa, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai fazer isso na sua vida. Só que o caminho para você conquistar isso é o caminho da intimidade. É neste lugar que você vai ver as suas orações sendo respondidas, né? Então, qual a receita para esse pedido, pastor? O que eu preciso? Desenvolva o caminho da intimidade. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Né? Ore por sensibilidade. Pare para ouvir o que Deus está falando, né? Pare a sua correria e ouça o que a palavra de Deus está falando com você. Vença o medo, a insegurança. Confie em Deus, pode confiar. Se Ele chamou, Ele vai te aprovar essa missão. E
não se esqueça, né, que coração de Deus é um coração misericordioso, de grande amor. A abundância do amor de Deus é incompreensível, né? Paulo fala, né, o amor de Deus, né? Eu não consigo entender o amor de Deus. Esse é o coração do nosso Deus. Se você está aqui, querido, é porque Deus está dizendo assim: mais uma chance. Deus está te oferecendo hoje mais uma chance. Não desista do teu chamado. É você que Deus chamou. Você que Deus estabeleceu essa missão. É para você. E você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu vou continuar. Eu vou perseverar. E ainda esse ano você vai testemunhar que esse culto valeu a pena, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso. O Senhor conhece quem entrou aqui com necessidade, com desespero no seu coração. Mas Espírito Santo é o Senhor que toca, o Senhor que faz a obra, o Senhor que pode trazer um avivamento nesse coração, nesse ministério, nesse chamado, que ele possa entender que é neste lugar de intimidade que nós vamos viver coisas extraordinárias esse ano, Pai. Eu oro para que Tu possa marcar esse culto, marcar esse dia, Pai, para que nós possamos permanecer fiel ao chamado e ao propósito de um caminho da intimidade. Eu te abençoo, eu declaro provisão, eu declaro milagre, eu declaro recurso sobrenatural de Deus nas suas emoções, nos seus sentimentos. Todo espírito de medo sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de frustração, de decepção, pelo poder do sangue de Jesus, ser liberto agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu te abençoo. Todo espírito de suicídio sai agora em nome de Jesus. Vida, vida, vida pelo poder do Espírito Santo. Se você crer, diga amém. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Obrigado, querido.